Oi, almas queridas. Esse vaso que vou pintar com vocês hoje é o penúltimo dentre as peças em argila que foram queimadas nessa última fornada do ano passado. Falar aqui uma coisa com vocês sobre antes de começar. Eu ainda tô em dúvida, esse tempo todo ainda tô em dúvida um pouco de como que ela vai, que eu vou pintar de fato, e se eu vou pintar apenas de vermelho e se, bom, dentro eu tô em dúvida também, se eu pinto de preto ou vermelho, não sei, porque eu acho que dentro vai ficar preto. Comigo é tudo quase que na hora, assim. Eu tenho uma ideia inicial, mas ao longo do meu percurso de pintura e de criação também, é que as ideias vão se organizando e vão vindo coisas melhores para fazer, ou tirar, ou colocar, sabe? Algo vai se formando melhor ao longo do processo. Então eu acredito que vai ser assim. Inicialmente eu vou pintar mesmo de vermelho escuro aqui essa frente toda, e aí eu vou ver depois como é que vai ficar. Eu acho que eu vou começar jogando aqui para não gastar, para não desperdiçar muito a tinta. Eu acredito que eu vou fazer assim. Essa aqui não vai dar certo, eu acho. Eu acho que sim. Acho que eu vou ter que pegar outra esponja, mas vamos ver. Eu vou jogar aqui. Enfim, vamos ver. Joguei aqui um pouco. Aí eu vou primeiro eu espalho mesmo, assim, sem bater. Porque eu vou dar outras, eu vou fazer outras camadas, né? Retoques. Então o inicial não tem problema, vai espalhando mesmo assim. Aí nas próximas camadas é que eu vou dando aquelas batidinhas para fixar mais a textura, ou com a esponja ou com o pincel. Eu tô fazendo um pouquinho aqui nos cantos para fixar um pouco mais a tinta. E o legal da cerâmica de pintar, na hora de pintar, é que a tinta, ela demora alguns segundos para fixar e alguns minutinhos para ficar completamente seca na peça. Então, isso eu gosto bastante. É muito legal isso. Mas apesar de dar rapidez para pegar a cor, demora um tempo até acertar a textura certa, a quantidade certa da tinta que você quer. Nesse caso eu quero que fique, sabe? Dá pra entender bem o que eu tô falando? Até ficar exatamente do jeito certo que eu quero, que a aparência fique, né, da peça pintada, leva um tempinho de retoques, sobreposições, texturas, e é isso.
Nessa etapa da pintura, eu tava com a ideia de fazer algumas sobreposições do vermelho com o marrom mais escuro, porque eu não queria que ficasse totalmente vermelho e, sei lá, na minha cabeça parecia que ia ficar meio esquisito demais, esquisito para um tom negativo. Mas então eu deixei esse vermelho escuro predominando na parte de cima e já na parte das veias embaixo eu coloquei o marrom escuro com algumas sobreposições, alguns tons de vermelho mais fogo. E por um bom tempo do vídeo, na verdade, acredito que o vídeo inteiro da pintura eu deixei assim, mas no finalzinho eu mudei de ideia. Eu já tô no meu terceiro dia de pintura, direto, a tarde toda, e entrando um pouco à noite também. E eu tinha colocado aqui ao redor dessas raízes, eu falo logo raízes, as veias, né, do coração. Eu tinha deixado elas vermelhas e todo vermelho escuro e colocado pontinhos pretos ao redor, assim, né, contornando. Eu queria deixar uma cor diferente, eu não queria que ficasse tudo vermelho escuro ou tudo vermelho claro, mas eu queria fazer tons ou então colocar contornos mais escuros, mas eu não gostei do preto, eu tirei tudo ontem de noite e aí eu coloquei marrom escuro junto com vermelho escuro, só que meu vermelho escuro já acabou, então eu tô fazendo uma junção do marrom que eu tenho aqui com o vermelho mais fogo, né, misturando os dois. Só que eu tô fazendo além da mistura para colocar aqui os vasos mais escuros, tô colocando depois em cima um pouco de vermelho mesmo no tom claro, para dar um outro contraste, ver se fica legal. Até agora eu tô gostando, porque eu não queria que ficasse tudo um tom só. Então vamos ver no final depois como que fica, mas até agora eu tô gostando. E enfim, a pintura ficou pronta. Essa é a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo, porque da primeira ele tava um pouquinho diferente. Aconteceu que eu quis trocar a pintura que eu havia feito aqui embaixo. Aqui é onde estão esses pequenos vasos, pequenas veias, na verdade. Eu tinha pintado no fundo delas de marrom escuro e umas pintadas de vermelho. O que eu havia falado em algum momento no vídeo é que eu não queria que ficasse uma cor só, mas acabou que exatamente ficou uma cor só, vermelho dentro, né? Eu deixei preto. Coloquei o vermelho escuro aqui nas bordas inicialmente e nos espacinhos aqui nos orifícios eu coloquei o preto. Mas eu acabei deixando realmente tudo vermelho no lado de fora, porque de repente foi que fez mais sentido pra mim. Eu filmei o vídeo falando direitinho, depois eu comecei a fazer umas fotos e quando eu tava olhando as fotos, quando eu comecei a olhar as fotos, eu não tava mais gostando dessa ideia, dessa cor que ele tinha ficado e eu achei que assim ficou muito melhor. Dá pra ver o brilho, né, da tinta, a tinta acrílica, ela é maravilhosa. Aqui eu deixei vamp, eu deixei ele todo com texturas, como eu gosto muito de deixar, porém as texturas da frente e um pouquinho aqui nas laterais é onde é maior, atrás ficou, mas um pouco menos. E eu deixei todo nesse tom então de vermelho escuro misturado um pouco com o vermelho mais claro, só que a maior parte é o vermelho escuro mesmo. E assim ficou o vaso coração. Nesse momento do vídeo ele já está no site e eu estou muito orgulhosa da minha pintura. Enfim, eu estou satisfeita com ela e valeu todo esse esforço. E
E toda a demora, o esforço, e eu adorei muitíssimo o resultado de mais uma criatura da Vamp.